E existem documentos, né, como o Gustavo falou, que talvez a organização para você receber uma indenização ou para que a seguradora indenize de forma rápida, que é o interesse, você precisa ter alguns documentos antes, algumas coisas que consigam se resguardar, coisas que comprovem o que foi feito, o que não foi feito. Tem algo assim que o médico consiga se precaver antes de acontecer algo? Nada melhor, não tem nenhum documento mais efetivo para a defesa do médico que um prontuário médico completo. Então, assim, ajudam os outros documentos, que a gente até tem modelos que desenvolvidos por advogados, que aqueles médicos que não têm nenhum documento personalizado, a gente sugere que conversem com o especialista e mostra a possibilidade de agregar novos documentos na rotina. Mas aí é caso a caso, porque a gente sabe que médicos que têm um volume muito alto de atendimento em emergências, muitas vezes acabam não conseguindo preencher muitos formulários, muitos documentos, e aí nesse caso a melhor defesa dele é anotar tudo em prontuário. Mas para o cirurgião, então assim, é indispensável e até tem seguradoras hã, que não abrem mão do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente, né. Também não adianta mandar o termo sem assinatura, que alguns Uhum. médicos às vezes esquecem de pegar a assinatura, então não vai resolver. Então tem que ter esse termo. Ah, mas não tem formulário e eu tenho que atender o paciente. Escreve no prontuário o conteúdo que estaria anexo no termo e pede para a pessoa assinar. Então, assim, não é a falta de um documento apartado, chamado, intitulado, Uhum. termo de consentimento, que vai prejudicar a defesa. O que prejudica a defesa é não ter comprovação de que o paciente foi informado dos Uhum. riscos, do porquê daquela conduta e não uma outra, que o paciente realmente aceitou, então, as etapas daquele tratamento no o contrato de prestação de serviços. Uhum. Perfeito. Então, esse são os principais, né? Então, o prontuário, o termo de consentimento, e para os cirurgiões ou para procedimentos com maior parcelamento, digamos assim, quando são coisas maiores, é muito frequente o uso do contrato de prestação de serviços. Então, que é um documento onde ah, ficam as regras do Código de Defesa do Consumidor, né? As questões financeiras, do pagamento, da prestação de serviços, e anexado a ele, então, os documentos clínicos. E em alguns casos, então, por exemplo, o cirurgião plástico fez um procedimento onde ele já tem o termo de consentimento, tem o prontuário, tem o contrato de prestação de serviços, e, e essa paciente, ela tem algumas consultas depois do procedimento, até ela ganhar a alta definitiva. Então, uma coisa que é bem importante, não está ainda muito utilizado, mas é importante, é ter um termo de alta, onde lá no final do tratamento, na última consulta, ok, ficou tudo certo, a paciente concordou com o tratamento, com o resultado, deu ok, então termo de alta. Se teve que fazer algum reparo nesse ínterim entre a cirurgia e a alta, foi feito, está tudo resolvido, ok, concordei com tudo, recebi o serviço contratado, finalizou a prestação de serviço. Então, é um documento que ajuda também. Mas o que mais vai ajudar ele, seja no CRM, seja em ouvidorias, não responde sozinho. O seguro paga o advogado para fazer isso com ele. Então, responde olhando não só o ponto de vista clínico, mas também o ponto de vista jurídico. Então, esse assim, tu pode dar 2 aconselhamentos, eu diria: prontuário completo, preenchido e assessoria jurídica sempre que tiver uma demanda de paciente. Uhum. Perfeito. Infelizmente, é comum a gente ver muitas vezes o médico que recebe às vezes uma sindicância e ele fala, não, eu consigo responder sozinho. E acaba fazendo a defesa e aí, infelizmente, essa sindicância vira um processo ético administrativo, né? Então, um processo ético profissional, perdão. Profissional. Então acaba que muitas vezes por conta de quê? Aquela defesa na sindicância às vezes não foi muito bem elaborada. Ela podia ter sido muito mais bem fundamentada, né, judicialmente, juridicamente, e aí evitaria muitas vezes que aquela sindicância se tornasse aquela PEP, né? Sim. E uma outra coisa que eu vejo que, assim, que eu fico bem chateado no dia a dia é quando o médico acaba recebendo alguma demanda, né? E aí, às vezes, um atendimento 2, 3 anos atrás, a gente vai pegar o prontuário e praticamente não tem nada lá, né? E aí, até ele recordar quem foi aquele paciente que ele atendeu, o que foi aquela demanda daquele paciente, muitas vezes
é um negócio difícil, assim, né? E a gente entende que com alto volume, né, aquela meta de atendimentos em tanto tempo acaba ficando difícil, né? Mas às vezes uma coisa que talvez um minutinho a mais, né, vai evitar um problemão lá na frente. Porque hoje existem os prontuários eletrônicos, se eu não me engano, né? Fica mais fácil. Uhum. Mas ir para aqueles prontuários que são físicos, que a letra do médico não é muito bem. Precisa ter um tradutor ali, né? Ou imagino que ainda colocam siglas, né? Entendo que talvez, pelo que eu estou entendendo aqui, quanto mais claro for a informação, quanto mais simples tiver ali, mas também com detalhes que são importantes, que foram destinados ao tratamento, melhor vai ser a defesa, porque não necessariamente o seguro vai indenizar caso seja processado condenado, né? Ou tem alguma formalização entre os dois que ele tem que pagar algo, mas o seguro ajuda com isso, mas também para a seguradora ter informação para gerar as indenizações rápidas, né? E eu acho que assim, o mais importante que a gente tem que entender é que o prontuário é de direito do paciente. Então, o médico tem que pensar que ele está escrevendo aquele documento para o paciente ou familiar do paciente. Então, se ele escreve com a famosa letra de médico, né, fica difícil do familiar do paciente entender e muitas vezes a falta dessa compreensão pode motivar a um acionamento nas vias administrativas, criminais e judiciais que não precisaria, né? Entendi. Então a terceira dica, além das duas que você trouxe, é treinar caligrafia. Que isso é um ponto importante.